Questão 2 aqui, eu vou começar a fazer. Partindo das soluções para o gradiente, para o divergente, para o rotacional e para o laplaciano em coordenadas curvilíneas ortogonais, calcule as expressões para o gradiente. Deixa eu falar aqui. Aumentar um pouquinho. Gradiente, divergente, para o rotacional e para o laplaciano em coordenadas cilíndricas. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui as expressões que eu coloquei lá para vocês. E aí, Ju, tá bom? Bom, tá aqui, ó. O gradiente. Começar, né? O gradiente. À direita, Felipe. Bom dia. Aí, tem duas cadeiras, uma à tua direita e outra na tua esquerda. Só que essa aí é a melhor. É, que a outra tá com um negócio em cima. Bom. Gradiente. Vamos lá. Ele é o gradiente de φ, ele é 1 dividido por HU, onde HU é o módulo da variação, da taxa de variação da posição com respeito ao parâmetro U. Aqui é derivada parcial de φ com respeito a U. Bom dia. EU, chapéu. Mais 1 dividido por HV, del V, EV, chapéu, mais 1 sobre HW, del φ, del W, EW, chapéu. Então, aqui, ó, fazendo U igual a ρ, é coordenadas cilíndricas, né? V igual a θ e W igual a Z, temos que R, vetor posição em coordenadas cilíndricas, e é dado por ρ, θ e Z. Esse R vetor, ele é ρ cosseno θ e chapéu mais ρ seno θ J chapéu mais Z K chapéu. Então, calcular as derivadas parciais. Derivada parcial do vetor posição com respeito a ρ, vou fazer logo aqui. O módulo disso é o Hρ isso aqui vai ser o módulo, vou botar já dentro do módulo, a derivada de R vetor com respeito a ρ, tem 3 termos, né? Então, o primeiro termo é ρ cosseno θ, a derivada disso com respeito a ρ é cosseno θi. Por quê? O θ é mantido constante, o Z também.
Mas a derivada de ρ seno θ j chapéu vai ser, com respeito a ρ, vai ser seno θ. Por quê? Seno θ é constante, ele sai da derivada, del ρ é 1. Então, seno θ j chapéu. E a derivada de z com respeito a ρ? Como z é tomado como constante, então a derivada dele vai ser zero. O módulo desse vetor aqui, tá? Cosseno θ i chapéu mais seno θ j chapéu, ele é raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá? E seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, e isso leva a raiz de 1 é 1. Então, o H-ρ, ele é 1. Tá? Fazendo o mesmo para θ e φ, Φzinho agora, né? Desculpa, θ e φ não. θ e z, nós não estamos ainda em coordenadas esféricas. Vamos ter, ó, o Hθ, ele vai ser del R del θ. Agora, ρ e z são tomados como constantes. Eu só não estou compartilhando a minha tela lá. Eu estou gravando aqui para que, caso vocês queiram assistir depois, está disponível, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom? Então, del R e del θ, a gente vai pegar esse mesmo vetor, ρ cosseno θ i chapéu, mais ρ seno θ j chapéu, mais z k chapéu, e nós vamos derivar com respeito a θ agora, mantendo ρ e z constantes. Então, derivada de ρ cosseno θ, tá? Derivada de ρ cosseno θ vai ser ρ menos seno θ. Então, é menos ρ seno θ i. Eu vou botar aqui isso dentro dos módulos, né? Então, ó, a derivada disso aqui, ó, regra da soma, né? Então, vou derivar um de cada vez que eu vou somar. Então, a menos ρ vezes derivada do cosseno é seno. Mais derivada de ρ seno θ j chapéu, ele vai ser ρ cosseno θ. Por quê? O ρ vai se manter e o cosseno θ vai ser derivado. A derivada de seno é cosseno. E derivada de z com respeito a θ, como z e ρ são mantidos constantes, nessa derivada, então dá zero. Então a gente tem que tomar o módulo desse vetor, que é menos ρ seno θ i, mais ρ cosseno θ j chapéu. Isso aqui vai ser raiz quadrada de menos ρ seno θ ao quadrado. Então isso aqui vai ficar ρ quadrado seno ao quadrado de θ. Opa, ficou 2θ aqui, ó. Seno ao quadrado de θ, mais ρ quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá? Isso aqui, posso escrever assim, ó. Ρ quadrado seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Como vocês sabem, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. E ficamos, então, com raiz de ρ quadrado, que vai dar ρ, né? Tecnicamente é o módulo de ρ, mas vamos manter aqui o ρ. Tá? Fazendo o mesmo para o z, né? O z é o mais fácil. O Hz vai ser o módulo de del R vetor del Z. Então, módulo de
Então, a derivada parcial de R vetor com respeito a Z, só tem um termo que tem Z, e a derivada dele com respeito a Z vai ser del Z por Z na direção K. Então, a derivada de Z com respeito a Z é 1, sobra só o K, e o módulo de K é 1, né? Porque ele é um vetor unitário. Tá? Módulo do vetor unitário, aqui K, que é 1. Então, H-ρ, H-ρ é 1, H-θ é ρ e Hz é 1. Então, escrevendo aqui, deixa eu só puxar isso aqui para cá, mais fácil. Eu vou só trocar aqui Sharp por Jabá, que eu já tinha falado antes nos parâmetros, né? E essa conta vai servir para todas as outras, tá? Então, aqui, ó, H-ρ, del-ρ, e-ρ, chapéu. Então, vai ficar 1 sobre H, grade φ é 1 sobre H-ρ, del-φ, del-ρ, e-ρ, chapéu, mais 1 sobre H-θ, del-φ, del-θ, e θ, chapéu, mais 1 sobre Hz, del-φ, del-z, e z, chapéu. E z, chapéu é o K, tá bom? É o K, chapéu. Isso é só substituir, ó. Então, o H-ρ não é 1? H-ρ é 1. Então, fica del-φ, del-ρ, e-ρ. O H-θ, ele é ρ. Então, fica 1 dividido por H-θ, fica 1 dividido por ρ, del-φ, del-θ, e θ, chapéu. Tá? E o Hz é 1. Então, mais del-φ, del-z, e z, chapéu. Temos aí o gradiente em coordenadas cilíndricas. Tá? O divergente, aí eu vou pegar aqui aquela expressão que eu botei para vocês lá no grupo. O divergente em coordenadas curvilíneas ortogonais é divergente de F, ele vai ser... Eu já vou aplicar direto aqui, com sendo HU igual a HRho, HV igual a Hθ e HW igual a HZ, né? Então, eu já vou colocar aqui direto. Aí é o produto dos 3 Hs aqui. Então, vai ficar HRho, Hθ e HZ. Então, 1 dividido por HRho, Hθ, HZ. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Derivada com respeito a ρ, tá? De F-ρ aí os ortogonais aí, Hθ, Hθ, opa, Hz, tá? Mas aí eu faço a mesma coisa, né? Só que agora eu vou mudando. Aqui é o del-θ, Hρ, Fθ, Hz. Só que para ficar aqui bonitinho, né? Eu vou jogar o Fθ para frente, mas eu não fiz mais nada aqui. E o último é del-z, aí Fz, Hρ, Hθ. Tá? Então, divergente de F é 1 dividido por Hρ, Hθ, Hz, abre colchetes, del-ρ de F-ρ, Hθ, Hz, mais del-θ de Fθ, Hρ, Hz,
mais del del z de fz h rho h θ. Se você for reparar, é sempre a derivada de em um determinado parâmetro, ela vai te levar ao produto da componente do campo vetorial respectiva a esse parâmetro, vezes o produto das ortogonais. Então, isso é muito parecido com o fluxo. Por exemplo, se fosse IJK, a gente ia ter derivada em x da componente x, o produto de y, de HY com HZ. Tá? Aí depois ia ter del y de FY, HX, HZ. Se fosse del Z, aí ia ser del Z de FZ, HX, HY. Então, isso relembra a ideia de fluxo. Tá certo? Agora eu vou só substituir aqui. Tá? É só uma questão de substituir os Hs. Então, substituindo os Hs. Tá? H-ρ é 1, H-θ é ρ e Hz é 1. Então, aqui Hθ é ρ e Hz é 1. Então, nesse primeiro termo, del ρ, f ρ, Hθ, Hz, vai sobrar só o ρ aqui, ó. No segundo termo, que é del θ, f θ, h ρ, hz, não tem nada, né? Porque o h ρ é 1 e o hz é 1 também. E no terceiro termo, que é del z, fz, h ρ, hθ, vai sobrar ρ. Teve gente que deixou assim, não tem problema, tá? Mas é possível ver que como o ρ é constante na derivada em z, é possível reescrever a expressão como... Então, ó, que é a forma com que vocês vão encontrar geralmente, né? Então, ó, vou jogar aqui, ó, 1 sobre ρ multiplicando del ρ, f ρ, 1 sobre ρ multiplicando f θ e del z. Por quê? Porque esse ρ vai sair em cima, cancela com o que tem embaixo, sobra só o del fz, del z. Então, essa que é a expressão aqui do gradiente em coordenadas, do divergente em coordenadas cilíndricas. Tá? Rotacional em coordenadas cilíndricas. Então, vamos lá, escrever o rotacional aqui. Esse aqui a gente corre grande risco de se perder, mas vamos lá. Oi. Não, porque não é tão simples assim, porque a derivada em ρ, ela não é constante. Então você vai ter um termo que é f ρ, mas ρ é filinha, né? Então ele vai cancelar no segundo. Então o segundo vai ficar filinha sozinho, né? Esse aqui cancela porque ele sai direto aqui da derivada, que ele é constante. Já o rotacional, ele tem 3 componentes. Eu vou escrever essas 3 componentes aqui separadas para a gente ganhar espaço. Vou fazer uma caixinha aqui. 3. Pronto. Então, a primeira é a componente ρ. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1 dividido por... Aqui, a componente ρ, ela não tem nada de ρ. Só o vetor unitário. É tudo relativo a θ e z. Então, vai ficar, ó, HVHW, 1 dividido por HVHW, vai ficar 1 sobre Hθ, Hz. Aí, é a derivada na ordem cíclica. Então, ó, vai ser VW menos WV. Então, aqui, ó, a derivada parcial com respeito a θ de tudo que é relativo a z aqui, ó. Então, FZ, HZ. Menos o contrário disso, ó. Contrário não, né? O melhor, menos com os parâmetros permutados aqui. Então, del z, Fθ, Hθ. Tá?
Aqui é a componente ρ, né? As outras seguem a mesma lógica. Tá? Então, por exemplo, a componente θ, chapéu aqui, né? A componente θ, né? Vamos chamar assim. Ela vai ser aqui, ó, ordem cíclica. Então, isso aqui vai ser HZ, HRho, del, del Z, FRho, HRho, menos del, del Rho, FZ, HZ. Tá? Então, é 1 sobre HZ, HRho, abre colchete, del, del Z, FRho, HRho, menos del, del Rho, FZ, HZ, fecha colchete, teta, chapéu. E a componente Z, igualmente. Então, ordem cíclica. Aqui, então, vai ser Rho e Z, Rho e teta. O Rho é o primeiro, o teta é o segundo e o Z é o terceiro. Então, é 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Se for qualquer coisa ao contrário disso, vai trocar o sinal, entende? Então, as nossas deduções têm que levar isso em conta. Então, aqui, ó, é Rho e teta. E aqui teta e Rho. E aqui, vou chamar aqui de K. Então, eu estou chamando de Rho, chapéu, teta, chapéu e K, chapéu, que são os Rho, teta e EZ, chapéu, tá? A gente também chama assim coordenadas cilíndricas. Bom, então, substituindo os H's, vamos botar tudo que é H primeiro, né? Então, Hθ, Hz, o Hθ é Rho, o Hz é 1. Então, vai ficar 1 sobre Rho. Del FZ, del FZ, del teta, menos del, del Z, Rho F teta, porque o HRho é Rho, né? Você pode deixar na forma final como vai ficar aqui nessa expressão. Mas dá sempre para manipular e deixar um pouquinho mais ajeitado. A componente θ é 1 sobre Hz e HRho. Isso aqui é 1. Tá? Porque o Hz é 1 e o HRho é 1. Então, del, del Z, FRho, HRho. O HRho é 1. A gente vai tirar ele daqui, né? Porque ele vai estar multiplicando. E o Hz, ele é 1 também no outro termo. Então, menos del Rho, del FZ, del teta. O último termo, né, que é a componente Z, ele é 1 dividido por HRho, Hθ. O Hθ é Rho. Tá? Fθ, Hθ. É isso aqui, eu vou querer fazer um comentário com vocês acerca disso. Porque você pode se ver tentado a tirar esse Fθ de dentro, mas o Fθ é uma função de Rho, θ e Z. Ele é só uma componente θ, mas ele não é uma coisa que depende só de θ. Tá bom? Isso é bem confuso, muitas vezes, para quem está estudando campos vetoriais. Pô, o Fθ depende de Rho e Z? Sim, depende de Rho e Z. Então a gente pode sentir, não, o Fθ ele depende só de θ. Não, ele depende das três. Por isso que a gente não pode mexer nele aqui, ele vai ficar dessa maneira. A mesma coisa o FRho. Tá? O FRho depende de Rho, de θ e de Z. Por exemplo, se você tiver um campo vetorial Ex, EY e Z, por exemplo, de uma carga pontual, ele depende dos três. Por quê? Porque a componente X vai ser um campo elétrico, né? Vai ser X e dividido por raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado ao cubo. Tá? Tudo isso elevado ao cubo. Então, essa componente do campo vetorial, ela depende de x, y e z, por exemplo. Vou já mostrar aqui para vocês. E del, del θ, FRho, HRho. Esse aqui, a terceira componente não precisa mexer. A única coisa que você poderia mexer aqui, e eu não vou fazer, é você jogar esse Rho da primeira componente, que está del, del Z, Rho Fθ,
você joga para fora da derivada, porque isso aqui é constante, e cancela com o ρ que está aqui embaixo. Mas essa expressão, da forma com que está colocada aqui, já é suficiente, né? Suficientemente reconhecível como a componente, desculpa, como o rotacional em coordenadas cilíndricas. Então, o que eu estava falando para vocês? Dependência das componentes com os outros parâmetros. A gente viu que o campo elétrico de uma carga pontual, né, em algum desses exercícios, ele era um campo que dependia de x, y e z, que ele era Q dividido por 4πε0, eu gosto desse outro epsilon aqui, tá? Aí ele era x dividido por x² mais y² mais z² elevado a 3/2 e chapéu mais y dividido por x² mais y² mais z² elevado ao 3/2 mais a componente z, que é a mesma coisa. Só que trocando aqui pelo K-chapéu. Veja, gente. Se eu for escrever isso aqui a sério, assim, separado, isso aqui vai ser uma função de várias variáveis reais a valores reais, que ela é Q dividido por 4πε0 vezes x dividido por x² mais y² mais z² elevado a 3/2. Veja, isso aqui é uma função de x, y e z. Se você for realizar uma derivada em y, você não pode dizer que isso aqui é zero, porque você tem aqui y como função. Tá? Isso aqui está escrito como função de y. A componente y também é uma função das três coordenadas. Tá? Só que muda o y aqui. E a EZ, idem, né? Então, EZ é Q dividido por 4πε0, Z dividido por x² mais y² mais z². 3. Quando a gente trabalha em coordenadas esféricas, essa dependência aí com três coordenadas some, só vai depender de uma, que é o raio. E é muito mais conveniente por causa disso. Mas, né, você não pode aqui executar, por exemplo, tirar esse f θ daqui, porque esse f θ, no caso geral, ele é uma função de ρ, θ e z. Tá bom? E o Laplaciano? O Laplaciano, ele é o nabla2 de φ, ele é 1 dividido por o produto dos três, isso aqui vem lá do divergente, né? 1 sobre H-ρ, H-θ, Hz, derivada com respeito a ρ de Hθ, Hz dividido por H-ρ, derivada de φ que é o ρ. Aí eu vou pegar esse aqui e vou copiar, porque é essencialmente a mesma coisa. Só que aqui a derivada é mais a derivada em θ de abre parênteses H-ρ Hz dividido por Hθ
de Delφ delθ. E a componente não. E o termo que tem derivada em z, do Laplaciano, aqui você está vendo que é um escalar, não tem componente, né? Ele vai ser H-ρ, H-θ, dividido por Hz, Delφ delz. Agora, substituindo os H's, o H-ρ é 1, o H-θ é ρ e o Hz é 1 também. Vai ficar 1 dividido por ρ. Abre colchete. Del ρ, del ρ, de H-θ, Hz dividido por H-ρ, que isso aqui vai dar ρ no final, porque o H-θ é ρ e o resto é 1. Então, ρ, Delφ del ρ, mais del θ. Aí Hz H-ρ dividido por H-θ, que é ρ, então vai ficar 1 dividido del θ, de abre parênteses, 1 sobre ρ, Delφ del θ, mais H-ρ H-θ dividido por Hz, tudo isso dá ρ, porque H-θ é ρ, e H-ρ e Hz são 1. Delφ del z. A gente pode fazer aquele procedimento aqui de... Então, vou botar aqui, tirando da derivada tudo o que é constante, podemos escrever. Essa é a forma com que vocês vão costumar encontrar o Laplaciano. A gente vai usar... Próxima não, na próxima... A próxima aula 4. Na aula 5, na aula 6, a gente vai usar aqui para resolver a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. A gente vai usar esses Laplacianos aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre ρ. Vou multiplicar o primeiro termo. Del ρ, ρ Delφ delθ. Então, ele fica aqui. Esse 1 sobre ρ aqui, ele sai dessa derivada em θ, porque a derivada em θ e o termo ρ é considerado constante. Então, aqui vai ficar com 1 sobre ρ quadrado, derivada segunda de φ com respeito a θ. Eu vou trocar aqui. E esse ρ em cima, aqui na derivada em z, ele vai cancelar esse outro ρ e vai ficar a derivada segunda em z. Então, essa aqui é a forma final aqui do Laplaciano. Tá? Encontramos aí o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, que é 1 dividido por ρ, del ρ, ρ Delφ del ρ, mais 1 sobre ρ quadrado, derivada segunda de φ com respeito a θ, mais a derivada parcial segunda de φ com respeito a z. Esse aí é o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Terceira questão. A mesma coisa, só que com as coordenadas esféricas. Então, o mais importante é a gente saber quem é o vetor posição e os módulos das derivadas deles com respeito a esses parâmetros. Então, ó, no caso das coordenadas esféricas, U é igual a R, V é igual a θ e Z é igual a φzinho. Temos dois φs aí. Um é o do potencial, ou do campo escalar, e o outro é o do ângulo azimutal, que é um ângulo formado aí pela projeção do vetor posição no plano XY, e é um ângulo formado por essa projeção com o eixo X. Tá? Então, seno positivo do X.
Beleza. Então, vamos lá. Então, agora, ao invés de ρ, θ e z, é um R de θ e de φ. Como vocês sabem, em coordenadas esféricas, isso aqui é ρ, desculpa, R, seno do ângulo θ e cosseno do ângulo φ. E chapéu. Mais R seno θ seno φ mais R cosseno θ. Em que disciplina vocês estudam isso aqui? Coordenadas esféricas e tal. Cálculo 2? Uhum. Aí, claro, elas ficam aparecendo na física aí, volta e meia, né? Também. Então tá, gente, ó. Fazer essa mesma ladainha para cá. Só que tem umas coisas mais interessantes, assim, né? Eu particularmente acho. O HR, ele é o módulo de del R, zão del R, né? Então, vou colocar dentro do módulo e calcular essa derivada aqui de cabeça, né? Bom, tem R em todos os três. Então, vão sobrar, de fato, três componentes. Só que o R é linear em todos. Então, a derivada de R com respeito a R é 1. Então, vai sobrar aqui, ó. Seno θ cosseno φ, seno θ seno φ e cosseno θ na terceira componente. Então, seno θ, cosseno φ e chapéu, mais seno θ, seno φ, j chapéu, mais cosseno θ, k chapéu. E o módulo disso aqui vai ser, então, a raiz quadrada de a primeira componente ao quadrado, então é seno quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ. Gente, ó, vou marcar aqui em vermelho. No primeiro termo, nós temos o seno ao quadrado de θ, e no segundo termo temos o seno ao quadrado de θ, podemos colocá-lo em evidência. Tá? Quando colocarmos em evidência esse termo, vai sobrar aí cosseno ao quadrado de θ, ou cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ, que vai dar 1. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Agora, ó. Bom, então, colocando o termo do seno quadrado de θ em evidência, ficamos, que é o HR no H. HR igual seno ao quadrado de θ, vou botar em preto, cosseno ao quadrado de φ, que multiplica cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ. Esse cara é 1, esse termo aqui é 1. E, finalmente, né, ficamos aí com raiz quadrada de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, também é 1, né? Então, o HR é 1. Fazendo o mesmo para os outros Hs,
Hteta é del R del θ. Então, já vou colocar o R aqui, o R aqui, o R aqui. Tá? A derivada de seno θ cosseno, R de seno θ cosseno φ, ela é cosseno θ, que é a derivada do seno. Então, o resto permanece constante, só mexemos aqui. Então, vai ficar R cosseno θ, R cosseno φ. A mesma coisa no segundo termo, R seno θ, seno φ. Então, a derivada de seno θ é cosseno θ. E o último termo, cosseno. Botei o R no lugar errado. Então, a derivada do terceiro termo é menos seno. Então, vai ficar menos R seno θ. Bom? Aí, o módulo disso vai ficar a raiz quadrada de R quadrado cosseno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ. Mais R quadrado cosseno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ. Mais menos R seno ao quadrado, então vai ficar mais R quadrado seno ao quadrado de θ. A gente faz a mesma ladainha, tá? De ver quem é que está em evidência e tudo mais. A gente tem dois termos. O primeiro e o segundo tem cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado vai botar R quadrado, seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de φ. E a gente vai tirar aí um daí, né? Então, vou colocar aqui em vermelho, né? O cosseno ao quadrado de θ no primeiro termo e o cosseno ao quadrado no segundo. Assim, Hθ é não botei no segundo, né? Vai ficar cosseno ao quadrado de θ, que multiplica. Eu vou tirar logo o R para fora também, tá? Esse R, a gente vê só que o cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ. Só para as coisas que o Word deixa mais feio, né? Então, nesse primeiro termo, nós temos cosseno ao quadrado de φ, e nós temos R quadrado, seno ao quadrado de φ. Então, vai ficar só o seno ao quadrado de φ no segundo termo aqui, ó. Tá? Então, vai ficar raiz quadrada de R cosseno ao quadrado de θ, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é 1. E o outro termo que sobra é mais R quadrado seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui é 1, né? Esse termo é 1. Esse termo é 1. E sobra, né? Usando a relação trigonométrica fundamental, temos que Hθ é R cosseno ao quadrado de θ, mais R quadrado seno ao quadrado de θ, colocando R quadrado em evidência, nós ficamos com R quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Tem dois tipos de pessoas. As pessoas que dizem assim, égua, a gente fez essa conta toda para dar 1 no final, e outros que dizem assim, nossa, cara, que coisa maravilhosa, que eu fosse cancelando magicamente e deu 1 no final. Dois tipos de atitudes assim, gerais acerca disso. E o restante vai se dividindo aí meio mais para um lado, meio mais para o outro. Então, vou botar aqui, ó.
Hθ é a raiz de r quadrado, que é igual a r. Então, o Hθ agora é r, tá? E o mais difícil, né? O último termo, que é o Hφ, ele sobra um termo maior. Del Hφ, Hφzinho, né? Del R, del Fzinho. Módulo de del R, del Fzinho. Eu vou pegar aqui novamente. Vou botar os termos e vou executar as derivadas. Bom, R seno θ cosseno φ I chapéu, R seno θ seno φ J chapéu e R cosseno θ. Bom, derivada do último termo é zero, tá? Por quê? Porque R cosseno θ é a derivada em φ. Então não tem nenhum termo com φ aí. Todos eles são constantes. Na verdade, ele não é o mais difícil, na verdade, ele é o mais fácil, só que ele sobra um termo mais maior, né? E com duas variáveis. Então, ó, a derivada de R seno θ cosseno φ com respeito a φ, que é o primeiro termo, componente I desse vetor, né? Ela vai ser menos R seno θ seno φ, e o outro vai ser R seno θ cosseno φ. Por quê? Porque é a derivada de R seno θ seno φ. Então, R seno θ sai da derivada, sobra a derivada de seno φ, que é cosseno φ. J chapéu. O módulo disso vai ficar R quadrado seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ mais R quadrado seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ. Zinho, né? E aqui. Como vocês podem perceber, existe um R quadrado seno quadrado θ em evidência, aqui, que é possível ser colocado em evidência, e sobra seno quadrado mais cosseno ao quadrado de φ, que é 1. Então, assim, vai ficar raiz quadrada de R quadrado seno θ, que multiplica seno quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que é 1. Da eletromagnetismo muito fácil. Difícil mesmo é ensinar que seno quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é 1. Isso é muito difícil. Tá? Então, isso aqui é 1, ó. Então, vai ficar R seno θ. Tem um cara que vai dar aquele papman, né, acho que é do Prof. Mate, né? Que é o NEAB. Aí ele fala, claro, de uma forma machista, óbvio, né? Ele diz assim, tu não é macho? Ah, eu vou dar análise. Não, vai dar, como é que ele fala? Vai dar aula no sexto ano. Bora lá, tu não é macho? Dá aula no sexto ano. Isso que é difícil, cara. Isso aqui é muito fácil, você já sabe todas essas coisas, né? Difícil é lá no sexto ano, mãe, que o cara dá aula. Esse é um grande desafio. A professora Nilzilene, ela tem um negócio que é muito interessante que ela fala, quem fala isso é o Richard Feynman. Você não consegue explicar para uma criança de 7 anos o que você está falando, é porque você ainda não entendeu direito.
Esse é um grande desafio. Transpor, compreender essa coisa e transpor isso para um outro domínio é um grande desafio. Tá? Eu acho interessante isso. Então, o gradiente, né, em coordenadas esféricas. Eu não falaria, não perguntaria se o sujeito é macho. Perguntaria se você tem coragem? Você tem coragem de ir dar aula lá no sexto ano? Mostra aí que tu tem coragem. A coragem é uma coisa independente do gênero, né? É isso aqui, né? É isso mesmo. Estava lendo um dia desse um artigo sobre é, a presença feminina na matemática. E as autoras fazem essa problematização aí com base na teoria do Pierre Bourdieu. Vou ficar falando para vocês o que é a teoria do Pierre Bourdieu, que não é o objetivo também desse curso, né? Mas é basicamente uma teoria sociológica que ela se destina a fazer uma análise, né, como teoria sociológica da sociedade. E ela tem dois conceitos, que é o de hábitos e o de campo. E o de hábitos são conjuntos de práticas sociais que as pessoas constroem num determinado contexto, que é o campo, assim, falando em linhas gerais. E elas colocam que o hábitos e o campo da matemática são essencialmente, foram construídos socialmente como essencialmente masculinos, mas que isso é uma construção social que a gente pode desfazer, né? Mas que ela resiste ao seu desfazimento justamente porque ela é uma construção que já demanda tempo, que tem uma história, mas que a gente tem que lutar contra isso, né? Aqui eu fico muito feliz de ver que a gente tem até um equilíbrio maior, né? Aqui na licenciatura em matemática e física do que em outros lugares. Eu já comentei aquela aula dessa mesma disciplina em que tinham 7 mulheres na turma e eu dando aula. Foi um dia que veio só a menina assistir a aula. Aí a gente até tirou uma foto. A menina deve ter essa foto aí. A Kedna provavelmente tem. Então, gente, ó, o gradiente de φ em coordenadas esféricas ele vai ser 1 dividido por HR, del φ del R, R chapéu, mais 1 sobre H teta, del φ del teta, teta chapéu, mais 1 sobre H φ, del φzinho, tá? Del φzinho chapéu. Aí eu vou trocar aqui os H's. Por isso que eu falei para vocês, olha, eu vou fazer essa dedução geral, mas depois dessa dedução geral você faz os parâmetros específicos. Ah, eu quero trabalhar em coordenadas paraboloidais. Aí você faz a parametrização adequada e mete aqui, porque as coordenadas paraboloidais também são coordenadas curvilíneas ortogonais, né? Outro tipo de coordenada se queira trabalhar, você já tem quase tudo pronto aí. O H-teta, ele é R, então vai ficar 1 dividido por R, del φ, del teta, teta chapéu. E o Hφ é 1 sobre R seno teta. Del φ, del φzinho, φzinho chapéu. Beleza? Esse é o gradiente em coordenadas esféricas. No caso do potencial elétrico de uma carga pontual, que é convenientemente descrito em coordenadas esféricas, a gente teria só a componente R. É muito mais tranquilo você trabalhar em coordenadas esféricas, que parece um sistema muito mais estrambólico do que em coordenadas cartesianas, por exemplo. Aí a gente vai começar a usar não mais em coordenadas cartesianas. Vocês fizeram muitos exercícios em coordenadas cartesianas para um sistema que tem conveniência de se trabalhar esfericamente. Então a gente vai agora começar a ver, opa, tem um cilindro, já vou buscar aqui coordenadas cilíndricas. Tem um ponto, tem uma esfera, eu vou buscar coordenadas esféricas. Ah, tem uma coisa meio retangular, eu vou buscar as cartesianas, que são, né, as conveniências. Você pode trabalhar em qualquer sistema de coordenada que você quiser. Por quê? Porque esse vetor, ele é o mesmo vetor, só que ele é transformado de uma forma que fique mais conveniente para você. Essa que é a lógica. Não é outro vetor.
O vetor em coordenadas esféricas é o mesmo vetor de coordenadas cartesianas, só que ele tem uma maquiagem lá, a gente bota uma maquiagem nele para ele ficar, digamos assim, mais aprazível para nós, né? Para ficar numa cara melhor para nós, né? Digamos assim que coordenadas cartesianas ele acordou com muitas olheiras, aí a gente passa uma maquiagem, é a mesma pessoa, só que agora some as olheiras do vetor, né? Gente, dos outros é a mesma coisa, tá? Para os outros casos, faz. Então, aqui, ó. Eu vou copiar aqui o divergente. Eu só vou trocar aqui as letrinhas, né? Então, o ρ vira R, o θ fica θ mesmo, e o Z vira φzinho. Então, o ρ vira R, θ fica θ, e o Z fica φzinho. O θ fica θ, aqui R, φzinho. O Z vira φzinho. O ρ vira R, e o Z vira φzinho. Pronto. Então, o divergente de F fica 1 dividido por HR, Hθ, Hφ. Abre colchete, del, del R, FR, Hθ, Hφ. Mais del, del θ, Fθ, HR, Hφ. Mais del, del Φ, F, del, del Fzinho, del F, Fzinho, HR, Hθ. Só substituir essas coisas aqui. Então, no divergente, né, o termo vai ficar aqui, ó. Assim. 1 dividido por R quadrado seno θ. Por quê? HR é 1, Hθ é R e Hφzinho é R seno θ. Tá? Hθ, Hφ vão ficar aqui, ó, R quadrado seno de θ. Tá? No primeiro termo. Então, del, del R, FR, R quadrado seno de θ. Vou jogar esse R quadrado para frente, está mais parecido com o que se encontra na literatura. O segundo termo é del, del θ, Fθ, HR e Hφ. Hφ é R seno θ. Então, ele também sai aqui, ó. E HR, Hθ no último termo, que é del, del Φ, Fφ, HR, Hθ, ele vai ficar vezes R aqui, né? Então, a forma final do divergente é esse seno θ do primeiro termo vai cortar, então vai ficar 1 sobre R quadrado del, del R, R quadrado FR, mais R seno θ vai sair, tem 1 sobre R quadrado seno θ, então sobra 1 sobre R do segundo termo, 1 sobre R del F θ. Opa, não, para lá. Não sai esse θ, não. Falei mentiras para vocês. Vai sair só um R aqui. Vai ficar del, del θ, seno θ, F θ. Tá? E 1 dividido por R seno θ. E aqui vai ficar 1 sobre R seno θ também. Espera lá. É isso mesmo? É isso mesmo. Um sobre R seno θ aqui no final também. Deixa eu ver que eu tô achando estranho esse. Divergente em coordenadas
esférico. Nossa, essa internet aqui. Alguém tem como confirmar aí para mim no livro? Ou... Oi? Tá certinho, né? Beleza. O rotacional, ele vai ficar... O que é R vira, o que é rho vira R agora, né? O que é teta fica teta, e o que é Z vira φ. Então, FZ vira φ. Oi? Ah, sim, tem um... isso aqui tá, eu tirei já e me esqueci de tirar. E, então, HZ vira φ, R, φ. Eu já vou ler, tá, Felipe? Eu tô só aqui botando logo aqui, adequando para eu não me perder fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O vetor R, chapéu, ele aponta aqui paralelamente ao raio de uma esfera. O vetor θ, ele aponta aqui ao longo da superfície da esfera, né, fazendo aqui um, digamos assim, é, perpendicular ao raio, mas nesse plano formado aqui com o ângulo θ. Então ele faz isso aqui assim, ó. E o φ, ele também é perpendicular a R, é perpendicular ao θ, e ele percorre aqui no plano da esfera, que digamos assim, está no plano. Caramba, agora eu esqueci o nome dessas coisas. Eu estou tentando falar aqui para vocês, mas é como se o θ fosse a longitude e o φ fosse, o φ chapéu varresse na direção aqui da latitude, tá? Eu só esqueci agora quais são os nomes aqui. São plano, aqui é o plano do Equador, tá? E esse é o plano, esqueci agora. Vamos chamar de plano polar, tá? Mas eu não lembro o nome dele. É um plano equatorial, o que varre aqui o φ chapéu, e o θ chapéu ele varre aqui nesse outro plano, tá? Tropical, vamos dizer assim, né? Dos trópicos. Mas não é assim que chama, eu realmente esqueci o nome dos planos. É... Tá, aí aqui é só trocar, né? Então vai ficar, ó, componente R é 1 dividido por H θ, H φ, abre colchete del, del θ, φ, φ, H φ, menos del, del φ, F θ, H θ, R chapéu. Componente θ, 1 sobre H φ, HR, abre colchetes, del, del φ, F, R, HR, menos del, del R, F, φ, H φ, θ chapéu. E a componente φ é 1 sobre HR, H θ,
Del del R F teta H teta menos del del teta FR HR Φ chapéu. Agora é só meter os H's onde tem que meter, né? Lugares adequados. HR é 1, H teta é R e H Φ é R seno teta. Vamos lá. H teta, H φ. Então aqui vai ficar R quadrado seno. Eu não vou fazer essa delicadeza de mostrar para vocês a forma mais bonitinha. Eu vou só colocar aqui e depois você for trabalhar com rotacional em coordenadas esféricas. Provavelmente a gente deve fazer isso, gente, na última unidade, tá? A gente não fica calculando o rotacional na eletrostática. Ou melhor, na segunda unidade talvez a gente faça isso. Que o rotacional é mais importante do que o divergente. Por quê? Porque na primeira unidade, que a gente vai trabalhar agora com a eletrostática, o rotacional vai ser sempre zero. Então, se você for calcular um rotacional, vai ser só para confirmar, de fato, que aquele campo que você fez estava adequado. Né? Você usa como uma prova real. A mesma coisa é calcular o divergente. A gente não vai calcular muito divergente na segunda unidade, que é de magnetostática, porque o divergente é sempre zero. Tá? Exceto se for para você comprovar alguma coisa. Agora, na terceira etapa, talvez a gente precise calcular alguns rotacionais. Assim, valendo, né? Então, H φ é R seno teta. Então, vou colocar aqui, ó, R seno teta. F φ é derivada de teta disso aí. Né? O R pode sair. Vou jogar, pronto, vou fazer o seguinte, vou jogar para fora, porque pode ser jogado para fora. H teta. O segundo termo é del, del φ, F teta, H teta. Então, H teta é R, né? Então, ele sai aqui um R para fora e fica derivada de φ com respeito a teta. H φ, HR vai ser R seno teta no segundo termo aqui, na segunda componente. Tá? Então, 1 sobre H φ HR, ele vai ser 1 sobre R seno teta. Tá? Del del φ, FRHR, o HR é 1, some. F φ H φ vai ser R seno teta. Então, vou botar aqui, ó, del del R de F φ, e o seno teta vai ficar fora porque a derivada é em R. HR, H teta, HR é 1, H teta é R, então vai ficar 1 sobre R. Del del R, F teta, H teta. Então aqui vai ser R vezes F teta, não dá para sair. E aqui FRHR, fica 1, del del teta, FR. Pronto. Então nesse caso aqui, 1R vai cortar com R, vai ficar 1 sobre R seno teta aqui embaixo. Esse R vai cortar com esse R, vai ficar também 1 sobre R seno teta. Tá? Então você já pode até fazer assim, né? Como tem R nos dois, vai ficar 1 sobre R seno teta na componente R. Esse aqui não dá para fazer muita coisa, exceto que a gente pode colocar aqui, ó, 1 dividido por R, del del R, R, F, φ, na segunda parte da segunda componente, e a primeira vai ficar 1 sobre R seno teta, del φ, FR. E o restante aí também já está na sua forma final, que é a terceira componente, 1 sobre R, del del R, R, F teta, menos del del teta, FR, e chapéu. Isso é o rotacional. Tá? Para o Laplaciano, fazemos o mesmo. Agora, na próxima aula, eu vou fazer a dedução do Laplaciano de 1 sobre R é a delta de Dirac. Isso é muito importante, tá? Porque, na verdade, isso ao mesmo tempo resolve o problema que a gente chama do problema da função de Green. Eu vou explicar isso melhor posteriormente. Então, aquele problema ele fica mais conveniente escrito em coordenadas esféricas, tá? Lembra que eu disse para vocês que eu ia provar uma igualdade lá, que o Laplaciano de 1 sobre R é igual a delta de Dirac, menos 4π delta de Dirac, uma coisa assim, né? Pois é isso que eu estou me referindo.
Quando eu falo com vocês e vocês me respondem, eu tenho duas assim, impressões gerais. Ou vocês estão morrendo de medo, ou vocês estão morrendo de... Três, né? Ou vocês estão morrendo de tédio, ou vocês estão morrendo de raiva, ou vocês não sabem do que eu estou falando, né? Aí, assim, qualquer uma dessas coisas, deixem-me saber do que se trata. Fica mais fácil de eu trabalhar. Tá? Então, ó, 1 sobre HR, H-teta, H-φ, del R, H-teta, H-φ dividido por HR, del-φ, del-R. 1 sobre, del teta, HR, H-φ, H-teta, del-φ, del-teta, mais del-φ, HR, H-teta dividido por H-φ, del-φzão, del-φzinho, tá? Gente, mesmo procedimento. Troca os H's onde tem que colocar. Então, 1 sobre HR, H-teta, H-φ é 1 sobre R quadrado seno teta. Aí o primeiro termo, del R, de HR, H-teta, H-φ dividido por HR. Esse primeiro termo aqui em cima é R quadrado seno teta. O HR é 1, então vai ficar R quadrado seno teta del φzão del R. O segundo termo é del teta, de HR, H-φ dividido por H-teta, del φzão del teta. Tá? Então, ó, HR é 1 e H-φ R seno teta. Dividido por H-teta, que é R, fica seno teta aqui em cima. Tá bom? E por último, nós temos del-φ, HR, H-teta, H-φ, del φzão, del φ. Então, HR é 1, H-teta é R e H-φ é R seno teta. Um R em cima corta com R de baixo, fica 1 sobre seno teta. Que eu já vou colocar para fora da derivada e escrever isso aqui como derivada segunda, porque vai ficar mais fácil da gente ver, né, o formato final do Laplaciano. Esse sim a gente vai usar bastante. Seno teta. Bom? Gente, no primeiro termo, a gente tem como tirar o seno teta. Então, ele é del R de R quadrado seno teta del φ del R. A gente tira essa da derivada porque a derivada é em R. Então, eu vou já tirar esse termo daqui, ó. Ele vai aparecer fora. Cancelamentos, tá? Então, ó, primeiro termo, ele tem seno teta em cima e ele vai multiplicar com 1 sobre R quadrado seno teta. Vai ficar 1 sobre R quadrado só. E multiplica o resto dele, que é del R, R quadrado, del φ del R. Então, ó. Então, vai ficar 1 sobre R quadrado aqui. Del R, R quadrado, del R, R quadrado, del φ del R, mais 1 sobre R quadrado, seno quadrado de teta, beleza? Mais 1 sobre R quadrado, seno quadrado de teta, del 2φ, del φ2. Tá? Esse é o cara que vocês vão encontrar. Nós não vamos usar nenhuma vez, eu creio, o Laplaciano completo em coordenadas esféricas. A gente vai considerar os casos em que a gente tenha uma simetria azimutal, ou seja, a gente vai ter, se a gente roda, faz variar esse ângulo φ, nada vai alterar o nosso sistema. Ah, professor, como isso concretamente? Você pega uma esfera, tá? Se você pega, por exemplo, uma bola de futebol, que é aproximadamente uma esfera, uma bola branca, vamos supor, você gira, ou uma bola de bilhar, você gira, você vê a mesma coisa o tempo todo, tá? Agora, vamos supor que você pinte um ponto preto em cima dela. Se você girar lá na sua direção, que é, ou seja, girar o ângulo θ, isso vai mudar. Agora, se você girar em torno desse do plano XY,
você não vai ver esse pontinho, não vai ver mudança nenhuma, tá? É isso que eu estou tentando mencionar para vocês. E, naturalmente, que se for mudar o raio, também vai mudar o seu sistema. Se você se aproximar ou se afastar, você vai ver a bola maior ou vai ver a bola menor. Bom, essas foram a segunda e a terceira questão. Elas eram simples, dava um trabalhinho, né? Mas elas eram simples. Poderia ser uma questão de cálculo 2 isso aqui. Bom, agora determine as seguintes integrais. Bom, vamos lá. Então, ó, a primeira aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito de delta', ou seja, a derivada da delta de Dirac vezes f de x dx. Isso aqui é menos f' de zero. Bom, vamos lá. Então, vamos integrar por partes, né? Diga-se de passagem, vocês lembram como integrar por partes? Vocês sabem de onde vem a integral por partes? Ela vem da derivada do produto. Olha aqui, ó. D dx de, vamos botar aqui, U e V. Então, isso aqui é U dv dx mais dv du dx, né? Então, se eu integrar aqui dos dois lados, vou ter uma integral aqui. Depois disso, eu nunca mais esqueci. Depois que eu aprendi isso aqui, eu nunca mais esqueci. Porque agora eu entendia de onde vinham essas coisas, né? Tá? Então, assim, a gente escreve integral de u dv é uv menos vdu, né? Então, eu vou dizer que integral de udv, desculpa, é uv menos vdu. Agora eu vou pegar... Agora sim. Andando muito com meus alunos, né? Porque os alunos... Vocês sabem, né? Que os alunos têm uma dificuldade com a ideia de simetria na igualdade. Então, eles acham que x igual a 2 não é igual a 2 igual a x. 2 igual a x e x igual a 2 são a mesma coisa. Porque se um é igual ao outro, o outro é igual a 1 também. Bom, a integral da derivada é a própria função. Então, aqui, ó. U dv dx, que é o v, menos integral de v du dx. Então, você pode chamar isso aqui de v', isso aqui de u', tá? E aí você pode tratar isso como um quociente diferencial, né? dv é igual a dv v' dx e du é igual a u' dx. Tá? Por quê? Porque v', na verdade, é dv dx, né? Você pode escrever isso dessa maneira e vou lá escrevendo como diferenciais. Temos que aqui fica o dv é o v menos vdu. Pronto, isso aqui, a integral por partes é a operação contrária da derivada do produto, tá? Nesse caso, eu tenho que escolher uma função que eu tenho que derivar e a outra que eu tenho que integrar. Porque se eu tenho u dv e vai sair v nas duas, eu tenho que escolher uma que eu vou integrar.
Então, convenientemente, a gente costuma escolher funções que já estão na sua forma derivada e que a gente consegue primitivar. E du é algo que a gente vai derivar ainda, né? Porque ó, aqui o U eu já vou escolher, vai sair a mesma função, e o du eu vou ter que diferenciar essa função. Então, uma eu integro, a outra eu derivo. Esse que é o procedimento geral da integral por parte. Né? Aí, claro, tem alguns casos que você resolve a integral, aí depois você cai outra integral por parte, aí você resolve sair a integral em função da mesma, e aí depois você tira e sabe o resultado. Em geral, as integrais têm exponencial vezes cosseno, aí você deriva e sai seno na outra integral por parte, você aplica essa integral por parte de novo, sai ela iterada, né? Ou seja, ela como função dela mesma, e no final das contas, né, você tem aí o resultado sem resolver integral nenhuma. Mas vamos lá. Nesse caso, tá? Delta linha de f de x, tá? Eu vou escolher delta linha dx igual ao que eu tenho que integrar, dv, e f igual a u. Tá? Logo, v vai ser a própria delta e du vai ser f' de x dx. Tá? Ó, se eu tenho aqui ó, delta linha dx como dv, o v vai ser a própria delta, porque é uma função aqui que eu sei a derivada. Então, integral é uma derivada da própria função. E f de x igual a u, quando eu derivar o du, né, vai ficar f'. Então, eu posso escrever du como f' dx. Então, usando essa expressão aqui, ó, f de x delta linha de x dx vai ser aqui delta de x vezes f de x menos f de x, opa, f' de x delta de x. Dx. Gente, não precisa vocês se preocuparem com o limite de integração, mas se vocês quiserem se preocupar com o limite de integração, é de menos infinito a mais infinito. A delta em um ponto, tá? Em um ponto, ela é infinita e no resto ela é zero. Então, para esse caso, tá? Deixa eu só escrever aqui, né? Usando as seguintes ideias. As seguintes escolhas. Vamos delta linha dx é dv, f de x igual a u, v igual a delta de x, por consequência, e du por consequência, f' de x dx, né? Temos aqui na integral por parte, integral de f de x delta linha de x é delta de x f de x, aplicado de menos infinito a mais infinito, menos f' de x dx. Isso aqui, gente, é toda a definição do que a gente chama de uma integral imprópria. Tá? Ela tem limites infinitos, tá? Limites de integração infinitos. Você pode resolver isso chamando uma variável x, tá? Que num dos pontos o x tende para o infinito, e no outro ponto o x tende para menos infinito. Tá? De toda maneira, só para o ponto f igual a zero, isso vai ser diferente de zero. Então, como esse x ele tende para o infinito, mas a gente vai ter algo do tipo assim, ó. Para o primeiro termo. Esse primeiro termo, vou escrever ele assim. Óbvio, você não aplica as coisas... Opa, menos infinito. Você não aplica as coisas no infinito. O infinito ele não é um ponto. Tá? É mais infinito. Isso aqui é uma forma frouxa de escrever isso aqui, ó. Limite de x indo para o infinito
de, aqui, ó, delta de x, f de x, menos delta de menos x, f de menos x. Uma forma de você escrever isso, tá? Você não aplica a função no infinito. Você aplica a função num ponto e faz esse ponto tender para o infinito. São duas coisas diferentes, né? O que acontece, gente? Para qualquer f diferente de zero, e como aqui no caso a gente aplicaria para o infinito, tá? Isso aqui vai ser zero. A mesma coisa para f de menos x. Se você quiser lembrar que a delta é uma função par, então não é uma função, assim dizer, por isso que eu estou botando essas aspas, né? Você lembra também que delta de menos x é igual a delta de x. Então, esse termo ele vai ser zero por causa disso. Por quê? Só para o ponto igual a zero que ela é diferente de zero. Então, né? Esse primeiro termo aqui ele é nulo. Para o segundo termo, basta usarmos a propriedade da filtragem. Qual é a propriedade da filtragem? Que integral de f de x, delta de x, é f de zero. Por quê? A delta está aplicada no ponto zero. Tá? Qual é a propriedade da filtragem? É essa aqui, ó. Eu vou até usar outro nome, né? Menos infinito até... Sempre esqueço de botar um aqui. De g de x, delta de x. Vamos botar aqui menos x', né? Que aí fica mais fácil de entender. Dx. Isso aqui é igual a g de x'. Bom, se o x' for zero, vai ficar delta de x, que é delta de x menos zero. Então, isso aqui ficaria g de zero. Tá? X' igual a zero. Isso aqui vai ficar, ó, g de x delta de x. Então, isso aqui seria g de zero. Ou seja, a função aplicada no ponto x igual a zero. Então, nesse caso, é a derivada da função aplicada no ponto igual a zero. Ponto x igual a zero. Tá? Só muda a função. Que no caso, a nossa g de x é a derivada de f. Bom, no nosso caso, tá? Esse termo a gente já viu que é zero. Vou tirá-lo daqui. Ele vai ficar aqui, ó, f' aplicado no ponto x igual a zero. Tá? É importante que essa função seja contínua por causa da condição de derivabilidade. Toda função derivável é contínua. Nem toda função contínua é derivada. O exemplo, função modular. Exemplo clássico, né? Você pega no Guidorize, tá esse exemplo. Você pega no Enton, tá esse exemplo. Você pega o Stuart, tá esse exemplo. Vocês lembram disso? Isso é cálculo 1, né? Assim, muitas turmas, eu já dei aula para muitas turmas da Livre. Eu já dei aula para 2013, para 2012, para 2014, para 2016, para a gente da 2015, para pessoas agora da 2017, para vocês da 2018, para 2020. Era um consenso quase que geral que a maioria dos alunos vinha fazer licenciatura em matemática e física porque queria fazer matemática e não porque queria fazer física. Alguns alunos me pediam desculpa, não entendo até porque hoje, ou melhor, hoje eu entendo, na época eu não entendia porque eles estavam me pedindo desculpa, mas é como se eles estivessem dizendo assim, olha, o senhor gosta de uma coisa que é horrível, né? Então eles se sentiam culpados por não gostar de física. Eu disse, vocês não precisam se sentir culpados por causa disso. É um gosto de vocês. Eu gosto de matemática e gosto de física, né? Azar de vocês que vocês não gostam de física, né? Então, eu sempre fazia essas perguntas, né? Mas eu sentia que os alunos tinham alguma dificuldade em cálculo, né? E quando os alunos diziam que eram bons de matemática, eu achava que eles eram bons de cálculo também, mas eles também tinham dificuldade em cálculo. Eu não sei se é o caso de vocês. Vocês sentem dificuldade em cálculo ou vocês, tipo assim, ficam aí na de vocês porque estão entendendo tudo? Mais ou menos. Entendi. Mas vocês lembram de ter estudado isso e tal, né?
Não tem problema, a gente vai retomando, entende? Agora que você trouxe esse comentário, aí eu já entendo melhor. Então, eu posso até destrinchar. Às vezes eu destrincho a explicação, que é justamente para isso. Mas eu não sei se é o caso. De repente, eu estou tornando a aula mais enfadonha. Né? Por quê? Porque eu estou falando uma coisa que vocês, nossa, de novo. Né? Eu já sei isso, professor. Né? Eu tento saber mais ou menos qual é a questão aí com vocês, justamente para usar melhor esse tempo que a gente tem aqui. A segunda questão, gente, é uma delta de uma função composta, é uma delta de um seno. Tá? Bom, a gente viu, né? Tá? Aqui temos a delta composta com um seno. Vimos que quando a gente tem uma delta composta com uma outra função, a delta de g de x, e na verdade eu comecei a assumir as disciplinas do cálculo porque eu comecei a estudar cálculo, porque os meus alunos eram muito, já contei essa história para vocês, muito chatos comigo, cara. Tem uma... Eu não trabalhei com vocês em física moderna, mas eu provavelmente o professor, eu acho que o Wagner foi o professor de física moderna de vocês, né? Ele provavelmente deve ter feito alguma dedução lá na relatividade em que ele dividiu um dx por um dt, como se fosse uma divisão. É o canônico, né? E eu fazia isso aí, tinha um aluno que ele se incomodava muito. Professor, isso aí não é matematicamente aceitável. Aí eu fui estudar, porque eu não sabia como fazer de outra forma, e eu reconheci uma regra da cadeia ali. Aí eu comecei a sempre fazer usando a regra da cadeia, e pareceu muito mais palatável para os estudantes aqui do curso. Né? Lá na física a gente, tá beleza, né? A gente entende, né? Mas os professores, eles tinham esse cuidado com a gente lá também. Diziam, olha, se fosse um matemático vendo aqui, ele ia dizer que eu estou assassinando a matemática. É o seguinte, ó. Quando a gente tem a delta composta com uma função, a gente vai ter a soma das deltas nos pontos xj. Quem é xj? São as raízes da função g. E elas são divididas pelo módulo da derivada da função g. Então, xj são as raízes da função g. No nosso caso, serão as raízes do seno. Os valores, trata-se dos valores que anulam essa função. Tá? Então, seno de x igual a zero para todo x igual a k vezes π. K igual a zero é o seno de zero. K igual a π é o seno de π. K igual a 2π é o seno de 2π. K igual a 3π é o seno equivalente ao seno de π, ou seja, uma volta e meia. 4, K igual a 4 é seno de 4π, duas voltas. Então, você sempre vai cair aí em pontos em que o seno seja nulo. Só que isso aqui é uma generalização. Para qualquer K vezes π, o seno vai ser zero. Né? Se você disser que é zero para seno igual a zero, você está perdendo os outros K's. Tá? Então, quem é a derivada do seno? É o cosseno. Então, delta de seno de x vai ser delta de x menos jπ. Tá? Por que eu mudei para j? Porque o nosso somatório está em j. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Somatório em k, kπ e xk. Pronto. Mesma coisa. Os índices dos somatórios são mudos, assim como as variáveis de integração. Então, por exemplo, eu escrever f de x dx é o mesmo que eu escrever f de u du. Mesma coisa. Ou o somatório em j de delta de x menos kπ dividido por módulo da derivada de g', módulo da derivada de g
no ponto xk é o mesmo que eu trocar esses Ks por J. Tá? Então, né, eu vou usando aqui no caso G' é o cosseno de K vezes π. Investiguemos cosseno de Kπ. Aí a gente pensa em alguns exemplos, né? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de Kπ, menos 1. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de 3π, menos 1. Então, a gente pode escrever isso aqui como menos 1 elevado a k. Se k for par, isso aqui dá 1. Se k for ímpar, dá menos 1. Então, está super tranquilo, porque o k ele ainda varre essa generalização. Só que, né, isso implica que o módulo do cosseno tá, ele vai ser o módulo de menos 1, de menos 1 elevado a k. Então, se k for par, vai ser o módulo de 1. Se k for ímpar, vai ser o módulo de menos 1. De todas as formas, isso aqui vai dar 1. Então, a nossa delta aqui, dessa forma, nossa delta fica a somatória de k de delta de x menos kπ. Aplicando na integral, a gente vai terminar com uma série aqui, né? Outra coisa que eu preciso estudar, séries e sequências. Isso eu nunca estudei a sério. Então, por exemplo, qual a diferença de uma série e de uma sequência? Digam-me aí vocês. Eu sei fazer, agora explicar formalmente é outra coisa, né? Pô, você tá de sacanagem comigo aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Copiar aqui. Tá? Aí eu vou botar aqui, ó. Delta de x menos kπ. Vocês sabem por que a gente tira a somatória da integral, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, a gente pode tirar o somatório para fora. Quem está dizendo assim, que a integral da soma é a soma das integrais. Por isso que você pode trocar esses índices aí indistintamente. É engraçado, quando você aprende a ler uma equação, ela se torna, você consegue já traduzir automaticamente para a linguagem natural. Se você diz assim, integral da soma de um termo, e você escreve a soma da integral dos termos, você vê, opa, peraí, mas isso aqui faz sentido porque a integral da soma é a soma das integrais. Bom, a delta de x aplicada nos pontos κπ em e de x, usando a propriedade da filtragem, vai nos dar aqui uma soma, né? E soma, não é em k, não, é em j, né? Copiei o termo errado. Soma em k de e elevado a k vezes π. Pronto. Saímos com um número aí. Então, vai ser e elevado é 1, mais e elevado a π, mais e elevado a 2π, mais e elevado a 3π, mais e elevado a 4π. Assim por diante. Esse é o resultado aí da nossa integral. Aí sai uma série. Beleza, gente? Vou só aqui abrir o questionário. Vou interromper aqui, vou encerrar a gravação.